Olá pessoal, nessa videoaula vamos aprender sobre comandos de decisão e a gente vai aprender como selecionar qual será o próximo passo a ser executado no nosso algoritmo. Quando o algoritmo ele é compilado e o programa de computador é executado, o nosso CPU ele executa o algoritmo de forma sequencial, ou seja, uma linha após a outra, de cima para baixo, da esquerda para a direita, certo? Então essa é a forma como o nosso algoritmo é executado. Alguns comandos eles podem ser inseridos nas linhas, fazendo com que essa execução sequencial execute ou não algumas linhas. Então, dependendo da situação, ele pode ou não executar algum determinado comando. Então, esses comandos eles são chamados de comandos de decisão, tá? Pois através de um teste podem pular, avançar ou retroceder a execução das linhas em vez de executá-las uma após as outras. Isso dá uma certa inteligência ao nosso programa, permite a ele testar e agir de acordo com essas condições. Por exemplo, se o teste que avalia se um botão do app foi pressionado for positivo, o programa poderá abrir uma nova janela. Se o botão não for pressionado, não é feito nada. E isso acontece, gente, as linhas que serão executadas, caso o teste seja verdadeiro, possuem um escopo bem delimitado. Dessa forma, o programador e o programa sabem quais linhas executar se dada a condição for verdadeira. O comando de decisão que a gente utiliza no Visual G para fazer esse controle de avançar ou retroceder algumas etapas é o comando C, que vocês estão vendo algo similar ou vão ver na disciplina de linguagem de programação 1, que é o comando if. É uma das estruturas mais básicas de programação em geral, utilizado para verificar uma expressão lógica e apenas se o valor lógico for igual a verdadeiro, executa as instruções de dentro do seu escopo. Em linguagem natural, ele executa uma lógica do tipo: se for verdadeiro, então execute isso. Se for falso, então execute aquilo. O C só recebe expressões que retornam um valor lógico, ok, pessoal? Então, por exemplo, aqui embaixo uma sintaxe bem parecida com o que a gente vai estar utilizando. Se, o teste lógico, se verdadeiro executa linha 1, linha 2 e etc. E caso seja falso, ele nem executa o que está dentro desse escopo aqui, dentro do nosso comando C. Parte para a linha 5 e 6. Então, aqui ao lado a gente tem um exemplo bem interessante, que a gente tem a variável A e B do tipo inteiro e a variável x e y do tipo lógico. A recebe 5, B recebe 10, x recebe falso e y recebe verdadeiro. Se A for maior que B, então executou aqui 1. Fim C. Se x e y, então escreva executou aqui 2. Fim C. Qual vai ser o resultado então dessa execução aqui, pessoal? Vamos lá. O A vale 5 e o B vale 10. 5 é maior que A? Não. Então ele não executa esse bloco de comandos aqui e pula para o próximo teste. Se x, que é falso, e y, que é verdadeiro, então, aqui também, pessoal, lembre que na aula passada, na aula 3, a gente viu que os operadores, ao se utilizar o operador lógico booleano e, a gente tem que ter dois casos verdadeiros para que ele passe nesse teste aqui. Então, ele não vai passar nesse teste, não vai escrever nada. Porém, ele vai fazer essa atribuição aqui, ele vai atribuir a variável A, que antes era 5, vai passar a valer B vezes 2, vai passar a valer 20, agora A vai ter 20, e ele vai escrever uma simples mensagem de teste. Então, notem, ele não executou esses dois blocos de comando, mas seguiu a execução do algoritmo. Outro comando que pode ser utilizado junto do comando C é o senão, que vocês vão ver na disciplina de linguagem de programação, que é o comando else. Então, é um comando que complementa ao C. A instrução senão, a gente pode fazer uma leitura como se fosse caso contrário. Ou seja, ao utilizarmos o comando C e senão, significa: se for verdadeiro, então faça isso. Caso contrário, faça outra coisa. E aí a gente tem a representação aqui dela muito bem definida. Por exemplo, se
o teste lógico que a gente colocar aqui for verdadeiro, ele vai executar essas duas linhas. Se não, ele vai pular essas duas linhas e vai executar essas outras duas linhas aqui. E vai encerrar o comando C, vai passar para a linha 9, para a linha 10, seguindo o curso do algoritmo automaticamente. A gente tem um exemplo muito interessante aqui ao lado. A gente tem a nota e a situação. A gente vai fazer a leitura dessa nota e a gente vai fazer o seguinte teste lógico. Se nota maior ou igual a 7, então vai adicionar a variável situação a palavra aprovado. Se não, ou seja, caso contrário, situação vai receber a palavra reprovado. E aí ele vai finalizar a execução do comando C e vai escrever o resultado disso. Aluno está situação. Dependendo do valor que for informado para a variável nota, pode ser aprovado como também reprovado. Pessoal, aqui a gente tem uma lista de exercícios agora para vocês praticarem e depois enviarem no Moodle, tá? Eu vou fazer uma com vocês para que a gente consiga, então, apresentar um pouco do uso do comando C. Vamos lá? Então, eu vou pegar o exercício 2. Escrever um algoritmo que leia dois valores inteiros distintos e informe qual é o maior. Vamos lá. Temos que ter, então, a entrada de dois valores, né? Como diz o nosso enunciado, número 1 e número 2. São do tipo inteiro, porque o nosso enunciado determina assim. Para a gente conseguir fazer, então, a execução do nosso algoritmo, primeiramente a gente tem que alimentar essas variáveis. A gente tem que fazer com que o usuário informe esses valores. Eu vou colocar uma mensagem aqui. Informe o valor do número 1. E aí eu tenho que ler. Leia número 1. Vou fazer uma nova pergunta. Escreva. Informe o valor do número 2. Aí vou fazer novamente o leia e vou armazenar na variável número 2. Pronto, pessoal. Agora a gente tem a nossa entrada definida. A entrada dos valores que a gente vai ter que utilizar agora para fazer o nosso teste usando o comando C. Se número 1 é maior que número 2, então o que vai acontecer nesse caso? A gente tem que apresentar uma mensagem. Qual vai ser a mensagem? O número 1, o número 1 é maior que eu coloquei uma mensagem o seguinte. O número 1, a gente está concatenando, abriu, fechou, vírgula, o valor da variável, vírgula, abriu e fechou é maior que, vírgula, o número 2, o valor da variável. Se não, pessoal, a gente vai ter que adicionar uma mensagem de escreva. Obviamente, se o número 1 não é maior que o número 2, significa que o número 2 é maior que o número 1. O número 2 é maior que número 1. E aí, para encerrar o nosso algoritmo, temos que fechar o nosso bloco de comando C utilizando fim C. E aí a gente pode executar o nosso algoritmo clicando em executar, F9, e informe um valor, 5. Informe o valor do número 2, 10. O 10 é maior que 5. Obviamente, né? Então vamos agora inverter. Vamos colocar 10 e vamos colocar 5 no número 2. O 10 é maior que 5, ou seja, ele consegue distinguir qual é que é o maior valor e nos informar com base nesses comandos que a gente adicionou aqui.